Boa noite novamente, né? Vamos ver se agora dá certo. Vez ou outra aí, o Instagram trazendo problemas na conexão, né? Acho que é um horário, talvez, um horário que temos um pico de lives ao mesmo tempo. Meu querido tio Gabriel, seja bem-vindo mais uma vez. Cris, Natália, o pessoal tá voltando, né? Vamos ver se vai dar certo agora. Vou tentar incluir de novo o Sabino. Agora vai dar certo. É que é muita beleza, né, Sabino? Deixa eu ver se ele vai entrar. Vamos ler. Oi, Agora deu certo. agora tá me vendo? Agora foi. Agora eu tô. Agora ficou só no áudio. Seja bem-vindo, meu querido padrinho. Muito obrigado, meu compadre. Seja bem-vindo. Sabino, eu Valeu. conversei um pouco com você sobre o projeto, né? Nós estamos aí, acho que essa já é a última semana de lives que eu vou fazer aqui com representantes de carreiras jurídicas, enfim. Mas só para sempre no começo da live eu falo um pouquinho sobre o projeto. Isso nasce do projeto integrador que nós temos lá no Mackenzie, de tratar um pouco sobre as carreiras jurídicas, né? E, assim, claro que nós temos como foco tratar esses temas levando com o foco que o projeto tem, de fato apresentar o que faz, quais são as atribuições, quais são as competências, falar um pouco do que é necessário para seguir a carreira e depois escutar um pouquinho da sua percepção, da sua prática, daqueles desafios que você encontrou para chegar, para alcançar, né, a aprovação no concurso, no caso da magistratura do trabalho. Então, mas Fechado. antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, o seu aceite do convite de participar dessa live. Nós sabemos que Dias são muitas depois, lives né? que acontecem, né? Pessoal, eu É sou uma dias depois, pessoa. é importante Eu sou, lembrar. eu sou tão desligado que o Sávio me convidou. Eu respondi mentalmente a mensagem dele, mas eu não escrevi. Aí depois que falei, Não, Sávio, esqueci de escrever. mas você pode, você tem um crédito, você tem uma licença poética, né, na vida das pessoas que te circundam. Sabino, Diga lá. bom, eu quero, como a gente vai escutar um pouquinho de você, eu não vou nem fazer apresentações, você vai acabar trazendo aí esses elementos, mas a única que é a mais importante por hora é trazer o Sabino, o Renato Sabino, é juiz do trabalho em São Paulo, ele vai contar um pouquinho da atuação. E esse primeiro momento, você fica à vontade para se apresentar, mas eu queria que você contasse um pouco sobre o que faz o juiz do trabalho, quais são as atribuições, que tipo de ações ele julga, no caso você, que você vai apreciar, que você vai julgar, como que funciona nessa primeira abordagem? Fique à vontade, a palavra é toda sua. Fechado. Deixa eu só fazer. Na verdade, a ideia do projeto também é que as pessoas possam fazer um apanhado das carreiras como um todo, né? Tá, Exato, exato. vamos lá. O juiz do trabalho, pessoal, assim como qualquer outro juiz, ele tem a função principal de julgar, logicamente, né? Na verdade, o juiz, a função jurisdicional é essa. O que eu coloco aqui para vocês? Na verdade, quem opta por ir para a carreira trabalhista tem que ser uma opção muito bem pensada. Isso é o primeiro ponto que eu coloco aqui para vocês. Por quê? Porque o juiz do trabalho, ele, assim como qualquer outro juiz, ele vai analisar decisões liminares, ele vai analisar as ações trabalhistas, todas as ações que digam respeito às relações de trabalho, todas. Pode ser empregado, pode ser o autônomo que quer vínculo, tudo que diz respeito à hora extra, todos esses pontos. Só que olha só, pessoal, por que eu digo que quem pensa, os alunos que estão aí refletindo se querem ir para a magistratura do trabalho não precisam refletir bem? Porque é um caminho sem volta. Em que sentido é um caminho sem volta? É que assim, você vai passar o resto da sua vida vendo a mesma matéria. Então, assim, eu gosto muito do direito do trabalho, então para mim é ótimo. Eu entrei em 2007, vamos aí para 13 anos já de magistratura, e ótimo, vamos ali, vamos continuando. Mas, assim, às vezes quando você pensa em ser juiz federal, você tem uma série de coisas que um juiz federal pode ter. Quer dizer, olha, eu estou um pouco enjoado, quero agora para o criminal, vai para a vara criminal federal. Não, agora eu quero ir para o tributário, eu vou lá para o tributário. Quem está ali na vara civil, imagina, você tem, quando você chega numa comarca final, você tem parte de família, você tem parte de tudo. Nós, na área trabalhista, não. A gente não tem varas especializadas, todas lidam com a justiça do trabalho, com o direito do trabalho puro. Então, eu diria assim: se você tem uma dúvida se você gosta de direito do trabalho, não vá. Não vá porque você vai passar o resto da sua vida discutindo vínculo, o resto da sua vida discutindo dano moral, o resto da sua vida discutindo as horas extras, os adicionais. Aquilo não vai mudar. Pode ser que uma vez ou outra venha uma ação um pouco diferente, mas isso não vai mudar.
Normalmente quem vai para a área trabalhista é uma pessoa que é muito focada nos direitos fundamentais, porque a gente lida com os direitos fundamentais. Então, assim, você pode perceber, tem muita gente que fala assim, o juiz do trabalho ele é parcial. Não é que o juiz do trabalho ele é parcial, ele normalmente é mais afeto à área trabalhista. Então ele vai pensar muitas vezes do lado do empregador. Eu diria para vocês que mudou muito de uns anos para cá. É, Acho que no início da Justiça do Trabalho, os juízes eram muito mais voltados para o lado do trabalhador. Hoje a gente já tem muitos juízes que vieram de famílias de empresários, que vieram de família classe média, e com isso você muda a visão. Lembre-se sempre do seguinte: direito o juiz ele é imparcial, mas ele não necessariamente é neutro. Existe toda uma história de vida dessa pessoa. Então, hoje em dia você tem muitos juízes que são chamados de pró-reclamante, pró-reclamado, mas independentemente disso, são juízes que vão lidar com o direito do trabalho o resto da vida. É diferente, tá? É diferente de outras áreas. É um ponto muito importante para você poder refletir quando você vai pensar em seguir a magistratura do trabalho, tá? Que é outro ponto da carreira que eu coloco aqui para vocês que eu acho que precisa muito considerar, principalmente para quem está na faculdade, pensando e tudo mais. Tem suas vantagens. E assim, eu confesso que quando eu refletia sobre ir ou não ir para a magistratura do trabalho, você não lida com julgamento de criminoso. Isso significa que a sua chance de ser ameaçado, de colocar a sua vida, a vida da sua família em risco, é muito pequena. Lógico, existem casos de juízes que foram ameaçados por parte dos juízes do trabalho? Sim, existem, tá? Mas é raríssimo, 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 porque a gente lida com patrimônio e a maior parte das ações são ações pequenas, tá? Lógico, existe, já houve casos de juízes que foram ameaçados, sim, já houve casos de atentado, sim, mas a chance é muito menor com relação a esse ponto. Então, confesso que um dos pontos que, além da afeição à matéria, a parte de não lidar com a área criminal foi um ponto que, para mim, foi importante. Existe um outro detalhe, para aquelas pessoas que não gostam de cidades pequenas. A Justiça do Trabalho, ela normalmente ela não é tão interiorizada, então ela está sempre nas maiores cidades. Eu pego, por exemplo, o meu estado natal, que é o Mato Grosso do Sul, são, salvo me engano, 72 municípios. 24, 23, vamos colocar que só umas 15 cidades têm Justiça do Trabalho, são as maiores. Tudo bem que tem cidade de 40 mil habitantes, mas você não vai parar, por exemplo, naquelas cidadezinhas em que você vai lidar ali durante anos com 5 mil habitantes. Isso é um ponto muito importante. Às vezes você está lá, jovem, 20 e poucos anos, quase 30, acabou de casar, por exemplo, que são vários fatores, sabe, que as pessoas precisam colocar no papel. Você Sim, acabou de sim. casar, por exemplo, aí eu vou casar, vou lá, meu cônjuge, minha esposa, meu marido, vou fazer o quê? O que ele vai fazer naquele ponto? Eu já vi muitos casamentos de juízes acabarem por conta disso, porque a pessoa foi, ótimo, você é juiz, mas eu não. E aí eu vou para aquela cidade pequenininha que eu não tenho perspectiva. Então, já vi casos, por exemplo, de pessoas que optaram pela magistratura do trabalho em razão das cidades que iam, tá? Uhum. Existe também um outro detalhe, mas aí eu falo, foco mais, volto um pouco para a parte da carreira, tá? Juiz do trabalho faz muita audiência, e aí até eu brinco que nesse ponto eu fui, eu, apesar de trabalhar na Justiça do Trabalho como servidor antes de ser juiz, eu não imaginava que era tanta audiência que a gente fazia. Todas as ações trabalhistas, em regra, elas vão passar por uma audiência. Então, meu amigo, minha amiga, se você não gosta de audiência, se prepara, porque você vai fazer audiência absolutamente todos os dias, praticamente, da sua carreira. Em média, assim, é um dia de audiência para um dia de julgamento, um dia de audiência para um dia de julgamento. E a audiência, não estou falando que é uma audiência, não, é uma, por exemplo, pauta de 10, pauta de 15, às vezes você vai escutar não sei quantas testemunhas naquele dia, é muita coisa. Nesse ponto, o juiz estadual, o juiz federal, ele tem um trabalho muito mais interno. Então eu digo assim, se você não gosta de gente, se você não gosta de muito contato e tudo mais, a justiça do trabalho não é para você. Porque você vai ter muita audiência, é isso, é você estar ali em contato. Mas assim, por outro lado, é muito gratificante. Por que eu digo por um outro lado? Eu saio muitas vezes muito desestimulado de um dia de audiência. Porque ainda mais nos dias de hoje,
eu vejo ali muitas falhas éticas das pessoas, seja dos trabalhadores, seja dos empregadores, cada um tentando lucrar em cima do outro, mentira atrás de Dos mentira. advogados, muitas vezes, né, Sabino? Também, também. E às vezes assim, então tem dia que eu começo a pauta 1 hora da tarde, ela termina 4 horas da tarde, quatro e pouco. Normalmente ela vai até umas 5, 5 e pouco. Mas assim, tem dia que é rápida a pauta. Mas foi tão pesada que você Uhum. sai que você fala assim, eu não consigo fazer mais nada. E em compensação, quando você está na área civil, quando você está na área estadual ou na área federal, normalmente você tem um trabalho mais interno. Por exemplo, um juiz de uma vara civil residual ou um juiz, por exemplo, de uma vara federal, lida com muita coisa tributária, muita coisa que a prova é simplesmente documental, que é mais sentar na frente do seu computador, abrir e fazer sentenças, entendeu? Então, eu colocaria isso. Tá? O trabalho de um juiz do trabalho, ele não difere basicamente do trabalho de qualquer outro juiz, exceto pelo ponto de você ter muita audiência. É muito mais um trabalho de audiência do que um trabalho de gabinete, tá? Uhum. Ao passo que o juiz estadual e o juiz federal, eles vão ter bastante trabalho em gabinete também, tá? Normalmente a justiça do trabalho, ela está em cidades maiores, isso é um ponto também para se considerar, e também a gente não tem muito essa questão de ameaça, crimes, essas coisas assim. O juiz de trabalho não lida com competência criminal, isso coloca. É difícil você ouvir falar, por exemplo, que um familiar de juiz do trabalho foi ameaçado, por exemplo, por conta de uma decisão que ele vai dar. Legal. Sabino, duas coisas que eu queria perguntar para você. A primeira, esse número grande de audiências, e a gente consegue perceber que quando tem uma pauta de audiência na Justiça do Trabalho, normalmente elas são com um espaçamento bem curto, até porque muitas audiências se resolvem rapidamente, vira acordo, enfim. Você pensando nesse volume de audiências, você acha que isso é proveitoso, considerando o número de acordos que você consegue, até pensando na postura do juiz, porque o juiz acaba sendo um incentivador, né, na hora ali de conseguir conciliar os interesses. Você acha que a taxa de conversão em acordos, em situações que se consegue resolver, vale a pena esse tanto de audiência concentrado nesse Sávio, determinado? a questão não é do valer a pena ou do não valer a pena. Pela sistemática da CLT, todas as ações elas têm que ir para audiência. Então, mesmo que eu chegue e diga assim, mas eu acho que não vale a pena porque eu não faço muito acordo, não importa, tem que ir. A gente tem a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio, que foi o corregedor anterior, ele até colocou, se for ente público, por exemplo, e não tem provas a produzir, você não precisaria marcar uma audiência. Mas isso, assim, mínimo do Eu ia te mínimo. fazer essa De, pergunta na re... sequência. de resto, tem que ir para audiência. Isso é a sistemática da CLT. Eu não tenho como fugir Direito disso, social. tá? A não ser, eu não vou nem colocar tanto que é pelo direito social, é porque a CLT ela é pautada na conciliação e não tem como você ter a conciliação sem ter a audiência. Então, quando se ajuiza uma reclamação trabalhista, ela vai para audiência, ponto. A não ser que você tenha, como eu coloquei para vocês, essas questões que são matéria exclusivamente de direito, em que envolvam apenas ente público que não vai fazer acordo, porque daí não tem porquê eu ficar ali marcando audiência. Agora vamos lá. Como eu te disse, todas têm que ir para audiência. Mas assim, a postura de quantidade de acordo varia de juiz para juiz. Tem juiz que eu conheço juízes que não são grandes incentivadores de acordo porque eles acham que os trabalhadores perdem muito nos acordos. Beleza, então aí eles têm menos acordo. Tem juiz que quase não tem sentença, mas também ele usa aquele tom ameaçador. Se você não chegar nesse valor, você vai ver o peso da minha caneta. E a gente conhece, quem advoga aqui na prática, É. aqui em São Paulo, sabe até os nomes, mas enfim, se você acha isso bom, o que eu posso fazer? Eu não posso. Vai de cada juiz. Muitas vezes você tem uma média aí, vai muito da fase, né? Tem fase que você tem 50% de acordo, tem fase que você tem mais, que você tem menos. Agora, nessa época de coronavírus, com certeza vai cair bastante a quantidade de acordo. Mas o que você precisa ter é o seguinte: seu trabalho nunca vai ser pouco na audiência. Porque você pode ter 50% de acordo, mas os outros 50%, você vai ter que instruir a hora extra, dando moral, isso. Às vezes você pega uma ação que tem 5, 6 pedidos. Ao mesmo tempo você tem uma ação que às vezes é um pedido só. Só que às vezes é um pedido de hora extra, putz, você vai ter que ver a hora que chegar, a hora que sair, a hora que isso. Aí às vezes é o cara que instala a televisão a cabo, aí vai ter que ver se tem... É muito fato. A gente
tem as questões jurídicas, mas o juiz do trabalho ele tem que estar muito atento aos fatos. E você sai, se você é um bom juiz do trabalho, você sai desgastado de uma pauta de audiência. De um Porque você tanto está. de convenção também, né, Sabino? Isso É que deve assim, ser, não, mas a convenção ela vem no processo. A convenção coletiva, já essas te coisas assim, ajuda. vem tudo no processo, é muito mais fácil. Por que você sai muito exausto quando você faz uma boa audiência? É um olho na testemunha, um outro no advogado, o outro no outro advogado, o outro no outro, para ver se de repente aquela pessoa não está piscando o olho, não está fazendo uma dica para aquela coisa. Aí você faz, quando você está no curso de formação inicial, você faz até curso para ver as técnicas de quando a pessoa está mentindo ou está falando a verdade. Aí eu estou observando na testemunha, eu vejo se quando eu faço a pergunta se ela colocou o pé para dentro da cadeira, se ela retraiu alguma coisa, porque tudo isso é indício que ela pode estar mentindo. Então, assim, você sai muito atento, você sai muito cansado. Então, assim, é muita audiência nesse ponto, sem dúvida alguma. Tá ok? Agora, por outro lado, normalmente na Justiça do Trabalho você tem uma boa equipe por trás. Tá? Então, o andamento dos processos, o despacho, tudo eu percebo que é um pouco mais fácil. A minha irmã é juíza estadual. E ela já trabalhou em cidades muito pequenas. E aí, qual era uma dificuldade que ela tinha? Todo o trabalho muitas vezes caía em cima dela. Porque por mais que você pudesse ter, de repente, um assessor, ou às vezes até um estagiário, você teria direito, na cidade não tinha faculdade de direito. Então, de onde você vai pegar o estagiário com formação jurídica? Entendeu? Uhum. Hoje fica muito mais fácil porque a gente já tem trabalho remoto. Então, aquela pessoa que passou no concurso pode estar na capital, de repente, fazendo alguma minuta de despacho para você. E na área trabalhista, aquilo que eu te falei, né? O pagamento é muito bom, os analistas e técnicos judiciários eles ganham bem, comparado com a justiça estadual. Normalmente são pessoas que enfrentaram um concurso muito difícil, então o gabarito eles têm. Então, essa questão da equipe, ela é uma equipe muito boa, em regra. Legal. E, bom, já até conduzindo para o que nós chegamos aqui, falando de concurso, como que é o concurso da magistratura do trabalho? Porque a gente sabe, nós tivemos aqui o Ralf falando um pouco da magistratura estadual, ele falou das fases, contou um pouquinho dos desafios de cada fase. Distingue muito ou nós temos algo unificado, algo que distingue da preparação e do concurso, de fato, da Justiça O, Federal con do Trabalho? o concurso em si é o mesmo em todas as justiças, ou seja, você vai ter, tanto na Justiça Estadual Federal do Trabalho, você tem uma prova de múltipla escolha, depois você vai ter uma prova de segunda fase com questões discursivas, daí você vai ter uma prova prática de sentença, aí você vai ter uma prova oral e uma prova de títulos, tá? Nesse sentido não vai mudar. Até um tempo atrás a gente lidava com um concurso unificado. Os concursos eles sempre foram regionais, cada regional fazia o seu. Depois a Justiça do Trabalho resolveu unificar. Você presta um único concurso e esse único concurso. Só que daí quando você faz o seu único concurso, você já seleciona para qual tribunal você quer. Até aí tudo bem, sem problema. Acredito que agora eles vão voltar a regionalizar. Tá? Havia no passado um presidente do TST que ele era muito favorável à unificação, ele não está mais lá hoje. Então, agora já está muito mais aberto para cada tribunal voltar a fazer o seu, tá? Existe, a meu ver, uma diferença muito grande, tá? Existe, a meu ver, uma diferença muito grande entre o trabalhista e pelo menos o estadual, porque eu via isso pela minha irmã, que a minha irmã é juíza estadual. Tudo é a mesma coisa, a ideia do concurso, mas olha só, na área do trabalho, você, como eu disse, vai lidar com o direito do trabalho o resto da sua vida. Então você pega, por exemplo, Maurício Godinho Delgado, que é um dos livros principais de direito do trabalho, ele tem umas 1.500 páginas. Aí, normalmente, essa base aí de um livro bom de direito do trabalho. Cai constitucional? Cai alguma coisinha na segunda fase, cai alguma coisinha ali de processo civil, logicamente, tudo, mas é assim, as questões que caem na prova de segunda fase, elas são extremamente pesadas. Muito, 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 muito. Assim, pegue uma prova, uma pergunta de segunda fase de concurso de juiz do trabalho. Eu tô para te dizer que é mais difícil do que uma prova de juiz estadual. Por quê? Eu não quero desmerecer de maneira alguma, mas é que é o seguinte. Na justiça estadual, você vai ter tributária, administrativa, ambiental, você vai ter o eleitoral, você vai ter
tudo, você tem absolutamente todas as matérias. Então, naturalmente, você precisa demonstrar uma ideia geral de todas as sim. matérias, entendeu? Seria humanamente impossível você pegar uma coisa absolutamente aprofundada de absolutamente todas as matérias. Mas na área trabalhista não, você vai lidar com aquilo o resto da sua vida. Então, meu amigo, se você não souber a fundo o direito do trabalho de trás para frente, você não passa. Já é um Percebeu? pressuposto, né? É, sim. Exatamente, exatamente. Então eu vejo isso. Você não vai ter uma pergunta do tipo o que é litisconsórcio? Fale, Uhum. disserte sobre o litisconsórcio passivo necessário. Não. Você vai ter o caso para tudo. Você vai ter um baita. Enfim, você vai ter que resolver aquelas coisas bem difíceis na prova. Não é uma prova fácil. Prova de sentença, para você ter uma ideia, na minha prova de sentença do Mato Grosso do Sul, eles me deram um caderno de 145 páginas, eles me deram um processo, falou, resolve. Ao Nossa. passo que eu já vi prova de sentença com 7 páginas, então varia muito de caso a caso. Do último concurso unificado foi absurdamente difícil. Eu acho que a Renata participou desse projeto também, a Renata Orsi, ela deve ter contado como foi, mas foi muito difícil. Sabe? Então, o nível que eles cobraram é um nível muito alto, entendeu? Na prova. Uhum. Mas é porque você precisa ter um conhecimento muito específico. E assim como nós temos visto assim, nas provas de magistratura estadual, com uma leve exceção, porque a de São Paulo também já caminha bastante para esse sentido, é a cobrança muito dos informativos, jurisprudência extremamente atualizada. É esse perfil Isso também na sempre área foi. de trabalho? Na área trabalhista sempre foi. Sempre, 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 sempre. Só que só do direito do trabalho, né? Então, por Específico, né? exemplo, dificilmente eles vão cobrar uma jurisprudência absurdamente atualizada em direito administrativo do STJ. Uhum. Entendeu? Cai direito administrativo? Cai. Mas normalmente às vezes vai cair o direito administrativo. A tendência cada vez mais tem sido essa: cair alguma coisa de direito administrativo vinculado a uma questão trabalhista. Uhum. Entendeu? Então eu preciso Contextualizando. do direito administrativo para poder resolver aquela situação. O que nem sempre vai redundar em você ter aquele posicionamento extremamente aprofundado. Agora, trabalho e processo de trabalho, você tem que saber bem. Bem, né? E Sabino, caminhando já para o fim, eu queria um pouco, se né, dentro do limite que você quiser compartilhar também, contar um pouco da sua preparação, porque eu vejo assim que as principais perguntas que vêm depois das lives é quanto tempo que ele estudou, como que ele fazia, se ele trabalhava e estudava, se ele estudava tudo, se ele só lia artigo, como é que era? Se puder contar um Ixi, pouquinho do desafio que foi, vamos lá. porque vou Pessoal até que. registrar aqui que o Sabino foi o primeiro colocado no concurso de juiz do trabalho aqui do nosso estado e teve ótimas colocações em outros que ele fez e optou por São Paulo. Então, se puder trazer um pouco desse brilho para a gente aqui. Vamos lá, pessoal. Assim, nessas horas eu fico até meio sem graça de falar porque eu costumo quebrar muito paradigma. Em que sentido que eu costumo quebrar paradigma? Eu não era aquela pessoa absurdamente que fala assim, ah, só vou viver minha vida depois do concurso. Absolutamente, não. Quando começou a minha preparação para o concurso? Ela começou no ano de 2000, que foi quando eu entrei na faculdade. Porque assim, as pessoas precisam entender uma coisa. A faculdade existe. A faculdade existe. Quem está me assistindo aí, que está na faculdade, eu sei que tem muitos alunos que estão na faculdade. Pessoal, desculpa, a hora é agora. E eu vou falar uma coisa, eu estava na faculdade, só que sabe o que acontece? Eu dava aula de inglês, então eu ia para a faculdade, fazia aula de inglês todos os dias durante a faculdade, eu estudava 1 hora por dia, mais ou menos. É que a maior parte dos alunos hoje na faculdade quer estudar só na hora da prova e assim, olhe lá vendo o resumo do professor. Não, eu todo dia na faculdade ia lá e lia alguma coisinha. Livro importante, civil, processo civil constitucional, às vezes eu lia 2 doutrinas, porque dava, eu terminava de ler uma. Pessoal, se você por dia da faculdade, então, por exemplo, você está lá, você deu aula de direito constitucional. O aluno que pegar aquele dia sua aula de direito constitucional para ler, ele vai ler 20 páginas. Ninguém morre com isso. Então, quando eu for, e assim, desde o início da minha faculdade, eu pensava que eu queria concurso público. Então, quando eu formei em 2004, eu já tinha uma preparação legal. Quando terminei a faculdade, eu já estava nomeado como técnico. De quando eu terminei a faculdade até eu estar aprovado na prova foram 2 anos. Mas de quando eu terminei a faculdade dizendo assim, eu quero começar a estudar, eu, eu
cheguei e falei, quero começar a estudar em agosto de 2005 e tomei posse em fevereiro de 2007. Foi mais ou menos 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses. Mas é o que eu digo, pessoal, não é que foi 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses. Soma com os seus 5 anos de faculdade que foram bem colocados. Então, você vai encontrar muitas pessoas que demoram para passar depois, mas seja porque não deram muita importância, seja porque tinham que trabalhar alguma coisa, também não estudaram muito na faculdade. Então, quanto antes você começar a estudar, é melhor. É, eu mesmo, depois da faculdade, como eu te disse, eu trabalhava, né? Teve uma época que eu trabalhava com desembargador, então era mais fácil, eu já praticava. E teve época que eu também trabalhava 8 horas por dia. Então, olha o outro entrave. Eu tinha que trabalhar 8 horas por dia. Quando eu estava com o desembargador era mais fácil porque eu já fazia as propostas de voto, né? Mas se não, quando eu estava na vara, eu ficava só carimbando. Então, eu tinha 8 horas por dia, eu fazia academia, e aí me sobrava mais ou menos 1 hora e pouco para estudar. Então, assim, basicamente foi nesse 1 ano. Desde o início da faculdade eu estudava 1 hora e pouco. É, e demorei mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos, sim, estudando 1 hora e pouco, 2 horas por dia. Então, eu vou ser muito sincero com vocês, assim, sabe? Nunca estudei 8 horas por dia, nunca estudava 6 horas por dia, nunca, 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 porque eu nunca consegui. Que bom que algumas pessoas conseguem. Sou contra você não trabalhar para poder estudar. Isso vai te gerar uma ansiedade. Se você passar logo, que bom, mas se você não passar logo, meu amigo e minha amiga, você vai se sentir inútil. Vai dar 2 anos, você vai falar, eu só dou despesa. E outra, se você trabalha numa coisa ligada à área, é muito bom para você. Você vai conseguindo enxergar a prática, tá? Nunca gostei das pessoas quererem me dizer o que eu tinha que estudar. A minha opinião, sabe? Eu acho que você tem que estudar o que você quer estudar. Lógico que nem sempre isso daí vai acontecer. Por exemplo, eu odiava direito civil e eu tinha que estudar direito civil em alguns momentos. Mas o que eu digo para vocês? Olha só, eu sei que tem muita gente que vai me criticar, ou que não vai concordar e tudo mais. Meu, tinha dia que eu acordei, que eu parava, bom, tem que estudar. Eu olhava meus livros e falava assim, putz, eu não quero estudar processo civil hoje. Hoje eu quero estudar constitucional. Então eu ia lá e estudava constitucional. Ponto. Hoje as pessoas elas pegam coach, elas pegam não sei o que para a pessoa chegar e falar assim: você vai estudar hoje tal matéria. Pô, mas eu não quero estudar essa matéria hoje. Porque tem dia que você. Não é à toa que você tem direito público, direito privado, direito criminal. Tem matéria que você gosta mais, tem matéria que você gosta menos. Tem dia que eu tô com mais vontade de estudar. Nesse dia que eu tô com mais vontade de estudar, eu pego uma matéria que eu gosto menos. Porque no dia que eu não tô com muito saco para estudar, eu vou pegar a matéria que eu gosto mais. Quando você está estudando uma matéria que você gosta, vocês precisam ver como o rendimento é grande. O rendimento é muito grande. É muito maior. Se eu quero estudar constitucional, eu posso ler 50 páginas de constitucional, que eu vou absorver muito mais do que se eu estudasse 50 páginas de civil. Primeiro ponto que eu coloco. Segundo, não deixei de sair. Não deixei de fazer nada que eu queria. Sabe por quê? Porque assim, a sua cabeça tem que estar focada. Foco. Ah, meus amigos estão tudo no boteco e eu estou aqui estudando. Meu amigo, desculpa, nada vai render. Porque você está estudando com a cabeça no boteco e se você estiver no boteco, você ia estar com a cabeça no estudo. Então, o que você faz? Pelo menos a minha sugestão, era o que eu fazia. Marcar às 8 no boteco, tranquilo. Ó, eu vou chegar às 10. Vou chegar às 10. Das 8 até as 9h30, eu estou estudando. Sabe aquela hora do boteco que o pessoal chegou, está começando a bater papo, chega um atrasado, chegou outro atrasado, chegou outro atrasado? Você perde essa hora mais chata, você chega ali na hora que o pessoal já está com mais vontade. É verdade. Entendeu? Pronto. Ó, e na boa, ninguém fica bêbado em 1 ou 2 copos de cerveja. Então, ó, marcou às 10 horas o seu. Marcar às 8, você quer chegar lá às 10, quando der 9 horas, começa a tomar uma cerveja sozinho, você na sua casa, que você vai chegar no mesmo grau que eles, você vai conseguir ter estudado até 9h30. Eu tô falando sério. Assim, É que eu fico vendo que você é assim também na praia. Tô percebendo por que você chega mas atrasado às vezes nas coisas. não, assim, às vezes é isso. Às vezes eu paro e falo assim, Legal. eu preciso finalizar tal coisa. Então, deixa eu organizar o meu tempo, finalizar isso e chegar um pouco mais lá para frente, porque você precisa olhar isso. Ah, eu só vou namorar depois de eu passar no concurso. Meu amigo, você vai encalhar.
Ah, eu só vou. Vai perder coisas boas com a série. Exato. Eu só vou sair depois que eu passar no concurso. Você vai perder sua juventude. E não é isso, você não precisa disso. Você consegue fazer um pouquinho. Você não vai sair de segunda a sexta, porque você tem que estudar, você tem o seu compromisso, entendeu? Mas você pode fazer isso. Você pode ter um Legal. almoço, você pode separar umas 2, 3 horas. Pronto. Você não precisa. Ah, eu gosto de tomar uma. Meu, você não precisa também tomar uma até cair para no dia seguinte você ficar com ressaca. Percebeu? Então, Justo. assim, dá para você estudar. Então, às vezes, você, organizando o seu estudo, organize um tempo para você estudar. E, principalmente, aprenda a aproveitar os seus momentos livres. Em que sentido aprenda a ter os seus momentos livres? Eu tinha sempre uma sinopse no meu carro. Vou para o médico. O médico atrasou 40 minutos. O que você vai ficar fazendo lá? Tem gente que fica lendo Caras, tem gente que fica lendo a revista de remédio lá de hipocondríaco que tem lá no médico. Eu fazia o quê? Eu pegava minha sinopse e lia. Percebeu? Então, assim, Otimizar, né? Sim. otimizar tempo, otimizar tempo. Olha, eu tenho uma amiga chamada Priscila Margarida, ela passou no concurso também e muito em breve ela vai lançar que um livro que eu tive a honra de fazer o prefácio, li o livro dela e eu falei, putz, até que enfim alguém que pensa como eu. Eu vou dar uma ideia da Priscila. A Priscila passou no concurso para analista, foi lá para aquela cidadezinha desse tamanho lá no Mato Grosso do Sul. Todo mundo pensando, o pessoal que passou no concurso, puxa, lá vai para essa cidadezinha tudo. Ela por aí falou assim, eu quero ser juíza. Sabe o que ela fez? Ela falou, eu vou transformar o limão numa limonada. Ela trabalhava, chegava no hotel, armava a mesa dela e estudava. Aquelas 3 horas do ônibus que ela ia de Campo Grande para o interior e 3 horas que ela voltava, ela estudava com um livro na mão. Ah, tudo bem, eu não consigo ler um livro. Paciência, você não consegue ler o livro, então não leia um livro. Hoje em dia você consegue, por exemplo, baixar no seu celular gente que fica lendo a súmula para você, então não me venha com desculpa. Hoje em dia você compra um curso que você baixa a aula ali, então assim, ao invés de você ficar jogando joguinho no ônibus, ao invés de você ficar jogando joguinho no avião, vai estudar. Você consegue. Uhum. Hoje em dia qualquer curso ele libera que você baixe a aula no aplicativo para poder assistir no seu celular. Então aproveite o tempo livre que você tem. Às vezes fala assim, eu não tenho tempo para estudar. Cuidado, você pode ter mais tempo para estudar. Às vezes uma meia hora que você tenha para estudar, puxa, é meia hora que você tenha para estudar. E qual é o estudo? Sinopse. Sinopse, sinopse e sinopse. Entendeu? Tem gente que tem preconceito com sinopse. Não, não tenha preconceito com sinopse. Por que não tenha preconceito com sinopse? Porque quem escreveu a sinopse é quem está em curso preparatório para concurso, é quem sabe tudo que cai, é quem vai pegar. Sabe aquilo que o doutrinador coloca lá no calhamaço disso daqui? A pessoa da sinopse resume nisso daqui, numa linguagem fácil, numa linguagem acessível. Eu costumava sempre dizer, vou dar um exemplo aqui também. Logo que eu passei no concurso, eu comecei a dar aula no LFG. E para a OAB, conversava com os colegas também, dava aula para o preparatório para a magistratura. E nessa época, a minha irmã ela estudava para o concurso de juiz estadual. A minha irmã, por exemplo, ela ia estudar, por exemplo, processo civil. Olha aí, ela gostava do livro do Washington Monteiro de Barros, que eu acho que é avô do Ralph, né? Ela Isso. adorava o livro do Washington Monteiro de Barros. Ela lia o Washington Monteiro de Barros para o concurso. Aí eu chegava para ela e falava, você é louca? Ela falou, como assim? Eu falei, você pode adorar o Washington Monteiro de Barros, como você pode adorar a Marília Diniz. Ele vai te dar a base. Era para ter lido na faculdade. Isso, eu ia Mas dar essa ressalva aqui. para o concurso, é sinopse. O livro, a doutrina, tu pega na faculdade que você vai pegar para ler. Ah, eu não li na faculdade. Então, tudo bem. Se você não leu na faculdade, leia depois. Você precisa ter essa base. Lógico, eu não quero que quem está me assistindo aqui. Ah, o Renato falou que não é para estudar. Imagina, você precisa do livro de doutrina para ter a sua base. Mas uma vez que você teve a base, é sinopse. Ponto. O tempo que você leu as 500 páginas do livro de doutrina pesada, você consegue ler 5 vezes uma sinopse de 100 páginas. E aí, sabe, Verdade. na hora que vem aquela pergunta assim, disserte sobre o litisconsórcio passivo necessário, você leu 5 vezes a sinopse de processo civil, você lembra até da estrutura organizada.
conceito de litisconsórcio, o que é isso, classificação, você faz uma estrutura muito melhor. Percebeu? Então, eu acho que as pessoas elas precisam quebrar o preconceito com sinopse. Aí um dia minha irmã falou assim: é um absurdo você falar para eu ler sinopse. Eu falo: não sou eu, todos os professores lá do cursinho indicam sinopse. Aí um dia eu cheguei para ela e falei assim: você vai fazer o seguinte: você vai pegar o concurso de juiz do juiz estadual aqui do Mato Grosso do Sul, vai pegar a prova de segunda fase, você vai pegar cada uma das perguntas da prova de segunda fase e eu quero que você procure na sinopse. E eu quero que você me diga se tem ou se não tem. Ela encontrou todas as respostas na sinopse. De uma forma sucinta, de uma forma resumida, porque é feito por professor preparatório para concurso. Quem faz sinopse, o autor que faz sinopse, ele não está preocupado em criar a doutrina para você aprender isso na faculdade. Ele está preocupado em sistematizar tudo que os outros doutrinadores falaram de uma forma rápida, acessível, chegar para você e dizer assim, ó, dano moral é isso, esse é o conceito, essas são as hipóteses, aqui são as hipóteses, como é que você vai fazer se é tarifado, se não é tarifado, quais são os critérios de condenação, é isso, pessoal. Então, eu diria para você, otimize o seu tempo, use o seu tempo para poder estudar, esse seu tempo livre, sabe aquela hora que você vai jantar fora em família? Ah, beleza, vou jantar fora em família, tá bom. Sempre tem atraso, minha irmã sempre atrasava em tudo. Quanto tempo você vai demorar? 10 minutos, um minutinho. Eu ia lá, pegava às vezes um livro, pegava um artigo, alguma coisa assim, mas 10 minutos não dá para estudar nada. Tá. Abre um Vademecum para você ver se em 10 minutos você não pega, por exemplo, sei lá, você não pega a parte de responsabilidade civil e não consegue ler alguns artigos. Consegue? Vai lá, vai que você consegue. Então, assim, eu aproveitava esses tempos. Eu aproveitava esse período. Então, eu acho assim, as pessoas elas precisam começar a se reinventar. Elas precisam cada vez mais a gente está com menos tempo. Então, transforme o seu tempo, use o seu tempo de deslocamento. E assim você vai indo. Então, assim, a pior coisa que eu acho é uma pessoa colocar na cabeça que só vai começar a viver depois do concurso. Meu Deus, sinceramente, eu acho que é o pior caminho que a pessoa faz. Porque se você não passar rápido, vai ser cobrança atrás de cobrança, atrás de cobrança e atrás de cobrança. Não sei se falei muita merda. Que aula, hein? Pô, não. Eu sabia que eu podia explorar isso, por isso que eu te perguntei exatamente dessa sua vivência, né? Eu também, mais uma vez, mais uma live que eu fico como espectador aprendendo aqui com vocês, porque, de fato, inspira, né? O Ralf falou muitas coisas extremamente alinhadas com você. A Dea está me fazendo uma pergunta se eu fiz cursinho para magistratura. Fiz e acho que todo mundo deve fazer. Tá, ok? Por quê? Eu repito, estudo de concurso é um, estudo da faculdade é outro. Quando eu vou dar uma aula para a magistratura, João, eu não cheguei atrasado, foi o Sávio que pediu para atrasar, tá ok? Não foi o que estão falando que o João falou que eu chego presente na live aqui, ele pode confirmar, eu estava junto com ele. O João falou que eu chego atrasado até na live. Ó, pessoal, quando você chega para mim e fala assim, Sabino, vai lá dar uma aula na graduação, é uma aula que eu vou dar. Se você fala para mim, Sabino, vai dar uma aula na pós-graduação, eu vou dar outra aula, porque na pós-graduação o pessoal quer saber de prática. Quando é concurso, é uma coisa mais rápida, mais sistematizada. Então, sim, eu acho que precisa fazer um concurso, um preparatório para concurso, sim, tá? E eu acho que cada um, por exemplo, vai aprendendo a explorar várias outras. Eu tirei do Roberto Rodrigo. Valeu. Eu acho que sim, você pode procurar um curso. Quem quer começar agora, procure um curso especializado em concurso que você vai poder fazer. Especificamente na minha área, tá ok? Especificamente na minha área, da área trabalhista. Até o ano passado a gente tinha lá no meu curso um curso preparatório especificamente para a área trabalhista, para a magistratura do trabalho. Agora a gente não tem, porque a gente não está com tanto concurso aberto, a gente está sem previsão de concurso para a magistratura do trabalho. Então eu vou até dar uma dica. Lá no cursinho, lá no meu curso, a gente tem o curso de carreiras públicas, que ele é um curso que ele vai atender quem quer magistratura, quem quer defensoria, quem quer procuradoria, inclusive quem quer magistratura do trabalho, porque tem magistratura do trabalho. A gente vai
provavelmente depois da pandemia, pai, e tudo mais, a gente vai lançar, isso já está conversado com o Marco Antônio e com o Darlan, a gente vai começar a lançar módulos de direito do trabalho, módulos de processo de trabalho, módulos de direito coletivo. Então, aquele aluno que está fazendo o curso de carreiras estaduais, ele pode depois aprimorar com só direito do trabalho, só processo de trabalho e só direito do trabalho, só processo de trabalho e Coletivos. só direito do trabalho e direito coletivo do trabalho. Ah, não, mas eu prefiro fazer um curso preparatório de magistratura do trabalho específico. Então pode procurar outro curso preparatório de magistratura do trabalho específico. Eu só vou te falar uma coisa, que assim, eu sei que eu vou na contramão do que muitos professores colocam, mas assim, não tem previsão de concurso para magistratura do trabalho. Não tem dinheiro para contratar, e a gente tem 80 aprovados no último concurso que estão esperando. Aprovados! No concurso da Renata, tem 80 Aguardando. juízes esperando para tomar posse. Quando, quando o presidente autorizar que se tenha nomeação, e esse ano não vai ter nomeação, já está delimitado pelo TST. Quando o presidente autorizar que tenha novo concurso, primeiro tem que chamar os 80 para depois começar a chamar os outros. Então, por que eu acho, e não é só por estar no meu curso, eu acho que você fazer um curso geral vale a pena. Porque às vezes até que você tenha o concurso da magistratura do trabalho, você pode prestar um concurso para procurador de Estado. Ô, Débora, tá dando oi para mim. Você pode prestar um concurso para defensor. Então, às vezes, quando você faz um curso geral e depois você faz as matérias específicas para a área trabalhista, você também abre um pouco o seu leque. Eu tenho muitos alunos que desestimularam pela falta de previsão de concurso e estão fazendo carreiras estaduais. Porque a gente não tem muito essa previsão de concurso, tá? Roberto está me perguntando quantas vezes eu prestei para magistratura. Boa pergunta, Roberto. Nesse 1 ano e meio eu reprovei em 7 concursos, tá? E passei em 3. Que eu diria para você? Eu passei primeiro Minha primeira aprovação foi no Mato Grosso, que foi o primeiro que eu tomei posse, depois eu passei aqui em São Paulo, que foi esse concurso que você falou, e depois eu fui aprovado no Mato Grosso do Sul também, graças a Deus. Eu falo que quando você está na boca para passar, você acaba passando ali, É só uma não pode atrás do outro. desistir. Agora tem um detalhe bem legal, Roberto, olha, eu reprovei em 7, mas sempre que eu reprovava, eu parava e falava assim, por que eu reprovei? Deixa eu dar uma olhada. O que eu errei? Aí eu chamava, vinha, conversava com algum juiz que eu conhecia, falava assim, o que eu errei aqui? Por que eu reprovei? E aquilo que aquele meu amigo, tinha um juiz chamado Flávio Iga lá no Mato Grosso do Sul, que ele dava aula, não sei se ele ainda está dando aula ainda, e ele era excepcional. Ele olhava e falava, ó, você errou por causa disso, você errou por causa daquilo. E o que ele me mostrava que eu tinha errado, eu acatava aquilo e mudava para a próxima. Uhum. Eu já tive Não aluno que erraria às vezes... mais, né? Hã? Não erra mais quando a gente faz essa análise Às vezes pós-prova. erra, mas daí você erra mais uma outra vez, mas depois você não erra. Porque errar é humano, repetir às vezes acontece. Errar normalmente, assim, puxa, eu preciso fazer de uma forma um pouquinho mais resumida. Beleza, vou fazer uma coisa um pouco mais resumida. Mas assim, você precisa estar sempre aprimorando. Tem gente que faz, eu vou fazer um cursinho especializado em sentença. Você assiste a aula e não faz a sentença para o seu professor corrigir. Meu amigo está gastando dinheiro à toa. Nós, professores, agradecemos, porque você vai me pagar sem eu precisar corrigir. Você tem que quebrar a cara. Se tu não quebrar a cara, você nunca vai aprender. Eu tinha uma amiga, a Maísa, ela foi minha aluna. Eu fazia um curso lá em Campo Grande só com. Eu fazia um curso lá em Campo Grande só de preparatório para sentença e tudo mais. Poucas pessoas faziam, ela fazia todas. Aí eu sentava com ela e falava, Maísa, você errou aqui, esse parágrafo tinha que estar melhor aqui. Você precisa enxergar que esse parágrafo é melhor na conclusão, esse parágrafo é melhor na introdução, esse parágrafo desenvolveu uma ideia, você atropelou com o outro, depois você continuou. Esse tipo de coisa, quem está escrevendo às vezes não percebe. Aí na outra, ela errava a mesma coisa. Numa outra, às vezes ela até errava, na outra ela não errava mais. Depois que a Maísa começou a fazer o curso e começou a fazer tudo certinho, em 8 meses ela estava tomando posse no concurso. Prática, fazer. Às vezes eu percebo que o pessoal
Às vezes, eu já vi isso, eu olhava e falava, ó, mas não é bem isso daqui. A pessoa lá falava assim, mas eu não concordo. Eu falei, então tá bom, o que que eu posso fazer? Eu tô aqui, você tá me pagando para eu te dizer onde é que você tá errando. Se você não concorda, eu Tem que ter respeito. humildade até nesse momento, né? Não, Tá é que às vezes, buscando olha, ali. é que às vezes não é nem questão de humildade, sabe? O direito admite várias interpretações. Só que para o concurso, às vezes, não. Para o concurso é É, aquela. estratégia. Ah, eu acho que o TST está errado nessa súmula. Azar, acata essa súmula, escreve essa súmula na sua maldita prova, senão tu vai reprovar. É o Quando que você eu vou passar no fazer. concurso, aí você fala que a súmula é absurda, aí você fala que você não vai seguir a súmula, mas no concurso, siga a súmula. No Uhum. concurso, a banca quer juiz pianinho, aquele juiz fala assim, ah, tudo que vocês mandaram fazer, eu faço. Ponto. Esse que é o ponto. Justo. Eu tô Percebeu? vendo Então, aqui, assim, Sabino, um ex-aluno de graduação, vou até falar o nome dele, que ele está aqui presente, Luiz Carlos. Logo no deu aula para ele no primeiro ano, o sonho dele é ser juiz do trabalho, né? Vai chegar até o TST. E eu não duvido que chegue, não. Rapaz determinado. E muito do tomara. que você traz hoje aí é dessa determinação, seja para saber organizar o tempo, seja para saber estabelecer o que você quer de fato, buscar não ter persistência, perseverar, né, nesses objetivos que você estabelece, que você pensa no que seguir. E não é fácil, né? Não é fácil porque as distrações e aquilo que te rouba desse foco necessário tá em todo lado, né? Sobretudo o celular. Hoje em dia, Você sabe o que, que eu vou falar, sabe, que aconteceu muito comigo e que às vezes até acontece até hoje? Eu sou muito disperso. Não é que eu sou muito disperso, eu consigo concentrar. E às vezes eu até achava que eu tinha déficit de atenção, o pessoal olhava e falava, não, déficit de atenção você não tem, você tem falta de vergonha na cara mesmo. Porque é lógico que você vê televisão é muito melhor. É lógico que se você é, está estudando, você passa na sala, seu pai, sua mãe, o seu roommate lá, a pessoa que divide a P que você está lá tomando uma cerveja, é muito mais legal você tomar cerveja do que estudar para concurso. O que, que eu fazia muito, às vezes, para eu não me dispersar? Eu fico entediado muito fácil. Então, eu tinha que estudar 50 páginas de constitucional, 50 de processo civil e 50 de direito do trabalho. Às vezes eu fazia o seguinte: eu lia 25 de direito do trabalho, 25 de constitucional, 25 de civil, 25 de processo de trabalho. Eu intercalava um pouco de cada, porque se eu fosse ler as 50 de uma matéria que eu não gostava muito, era muito chato. Então, às vezes eu faço muito isso. Ah, eu vou ter que assistir hoje três blocos de aula de constitucional e três blocos de aula de tal matéria. Eu assistia duas de uma, ia almoçar, assistia duas da outra, ia fazer alguma outra coisa, para não ficar muito entediante, entendeu? Você tem que se conhecer. Então, até hoje eu faço isso. Eu quero fazer alguma coisa, eu preciso preparar uma aula, eu preciso preparar duas aulas, eu preparo uma aula e vou fazer alguma outra coisa. Quebra um pouco. Vou jantar, por exemplo. Vou fazer uma outra aula, aí eu vou fazer alguma outra coisa, porque não janta de fica novo. muito exatamente. Ô Roberto, eu não gosto muito de pescar, não. Eu prefiro uma coisa que tenha mais gente. Eu ia falar isso. Se bem que já me Sabino, fala. eu, eu vou agradecer aqui muitas pessoas que estão. Meu pai está assistindo com a minha filha, minha esposa, a família toda está assistindo. Né? Eu falei que era uma pessoa boa, que ia falar coisas boas, eles estão aqui acompanhando e estão confirmando. Muitos alunos que foram meus alunos da Uninove, estou vendo aqui pelas mensagens, alunos do Mackenzie. Muito feliz de saber que o pessoal está acompanhando. Né? Um horário, inclusive, que deviam estar estudando, estão estudando ainda, não entrou no horário da aula. Estão acompanhando a Mas é que nossa às live vezes é aqui. isso. Eles estudaram um pouco, vão interromper para poder quebrar um pouco Exato. e assistir live. Já Eles tô, vão estudar de já novo tá fazendo depois. já a defesa dos meninos. Exatamente. Legal. Mais ou menos por aí. Grande Stefano, Bacana. amigo meu E de eu acho que infância. vai cair a nossa live aqui. Tá faltando poucos minutos para chegar no limite. Uma pena. Fechado, então tranquilo. Ah, bom, mas Ó, agradeço valeu, muito, viu, Sabino? gostei Muito mesmo, bastante. bate-papo. Aí meu pai parabenizando, mandando palmas. Valeu, Você lembra do Tony. meu pai, né? Você conheceu meu Claro. pai? Opa, bebi no Conheceu. casamento inteiro. Então, bom, Sabino, mais uma vez, muito obrigado. Mesmo que com a demora excessiva, você, né, respondeu. Então, obrigado pela sua Viu? presença na live, no seu tempo aí, dedicado. E espero que Valeu, você eu tenha que gostado, agradeço como nós bastante. gostamos. E a gente Não, vê com aqui os pequenos certeza, passar a corações experiência é pulando. muito bom. Que bom. Quem É, tiver aí alguma dúvida, pode mandar aí lá no meu perfil e eu respondo. legal. Obrigado mais uma vez. Em breve estaremos presencialmente. Vou te convidar para ir lá no Mackenzie para palestrar para Valeu. nós lá nas semanas Bora. jurídicas que vão. Estaremos juntos.
Um Valeu, abraço para pessoal. todos, fiquem com Deus. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.